Boa noite a todos. Boa noite aos que estão acostumados a vir, aos que estão voltando, aos que faziam um tempão que não vinham, aos primeiros que estão primeira vez na nossa casa. A gente fica muito feliz. A gente já sente a energia que vem assim muito legal. Muito obrigada pela presença de vocês. E também queria desejar boa noite aos nossos amigos da internet. A gente tem um monte de trabalhador amigos do bem, de Goiás, Rio Claro, São Paulo, onde mais ler para não esquecer? Bom, um monte de gente. Então queria agradecer a todos que nos acompanham, que ajudam a compartilhar, que a mensagem chegue a mais pessoas que necessitam. O compartilhamento é para que a mensagem, que a pessoa às vezes está passando por um momento, precisa ouvir, às vezes chega no momento exato, né? Então, essa é a função de compartilhar. E a gente tem vários relatos pelo Facebook, pelo WhatsApp do centro, que chegou no momento que eu precisava, chegou no momento de um pensamento de suicídio, chegou no momento de tristeza e essa frase mudou o meu dia. Então é por isso que a gente pede para compartilhar. Então a gente agradece imensamente aos nossos amigos e colaboradores que compartilham as mensagens, né? E a palestra de hoje também. Hoje é um dia de muita alegria. Hoje pela primeira vez, Oceander, falei certo, Oceander? Ele é de Rio Preto, da Associação Espírita Caminho da Luz. Ele já é um trabalhador da doutrina há um bom tempo, palestrante. O Alexandre acho que já tinha contato com ele, mas o primeiro contato que eu vi foi lá em Uberaba, fazendo o Evangelho com os nossos amigos lá nas Cartas Consoladoras do Carlos Bacelli. E ele me tocou muito com as palavras dele. Eu acredito que isso vai acontecer hoje também. Ele vem com um tema muito atual e muito necessário, ainda mais nesse mês, né, de setembro amarelo, que é suicídio e loucura. Então, vamos todos nós abrir os nossos corações, acalmar as nossas mentes, fazer uma prece a Deus, né? Elevando os nossos pensamentos a Deus, que é nosso Pai. Respirando fundo, nos acalmando. A Jesus, nosso mestre, nosso guia. Jesus, nosso irmão mais velho. Jesus, que nos ampara, nos protege, que nos espera de braços abertos. Aos nossos amigos espirituais que aqui se encontram, já preparando este ambiente para a palestra de hoje. Aos nossos anjos da guarda, o protetor desta casa de oração. Agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos e pedimos todos juntos nesta oração, no mesmo sentimento, que a espiritualidade amiga esteja junto com o nosso amigo Oceander quando for passar a sua mensagem e que nós que estamos assistindo consigamos entender a palavra do Cristo, consigamos também vivenciá-la, consigamos também
passar à frente, passar para as pessoas que necessitam. Eu peço para que os nossos amigos que estão nos assistindo, a todos que pedem oração, a todos que ficam com a gente, coloquem a água para ser fluidificada durante a palestra, fique conosco até o final, onde a gente faz um passo coletivo, que vai ser, você já está sendo assistido pela espiritualidade amiga. Nesse momento, eles caminham até vocês e a todos que estão aqui, nos protegendo, nos amparando e nos abençoando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Ô Sander. Tá bom assim? Tá ótimo, obrigado. Tá? Obrigado. Esse alguém aqui embaixo. Ah, tá. Muito bom. Caros amigos, muito boa noite a todos. É uma honra estar aqui nessa casa pela primeira vez. Inclusive, deixo registrado aqui a minha gratidão aqui ao Alexandre pelo convite. Estar aqui na região de Bauru, né? Aqui representa a cidade de Pederneiras, é um privilégio. Uma viagem um pouco longa, mas que vale muito a pena poder conhecer novos amigos, né? Estar diante aí de novos horizontes a serem aí descobertos. Então, para mim é um privilégio muito grande estar aqui. Eu agradeço muito ao Alexandre pela amizade, pelo carinho, pela paciência que ele tem com a gente. Ele pede um favor, demora as 2 semanas, né, Alexandre, para poder o favor sair, mas tá tudo certo. Então, a paciência é uma virtude dos nobres. Parabéns para o Alexandre aí. Então, eu deixo minha gratidão, um abraço aos amigos internautas aí que acompanham pela página da Casa Espírita, do Centro Espírita Amigos do Bem. E o tema que eu trago hoje é pontual por conta de nós estarmos no mês de setembro, um mês onde é feita mundialmente essa campanha para prevenir, contra o suicídio. E hoje, inclusive, é o dia D. Não sei se vocês sabem, mas curiosamente é o dia 10 de setembro, é comemorado, vamos dizer assim, não dá para se dizer uma comemoração, mas é um marco, um momento onde se fala dessa forma vital e importante de ser dita incansavelmente por conta dessa crescente e avassaladora onda de suicídios que tem acometido toda a nossa sociedade. Então, um caso de saúde pública já considerado pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, um caso de saúde pública. No Brasil, especialmente, tá uma coisa assim, tá uma epidemia tão grande que eu trouxe números para vocês aqui que são realmente alarmantes, assustadores. E aí eu trago então a primeira mensagem é de uma conversa informal com meu amigo Dr. Aguinaldo de Paula Vasconcelos, lá de São José do Rio Preto, que um dia, numa conversa informal, me disse o seguinte: "Ô Sander, você acredita que tem uma casa espírita que eu sempre vou, né? Ele não disse o nome que não convém, e eu sempre ofereço temas, né? Ó, tem aqui, estamos falando sobre isso, sobre aquilo outro." Ele ofereceu uns 10 temas lá para o pessoal escolher qual tema que eles gostariam que fosse abordado naquela casa. E a resposta da dirigente foi para ele surpreendente, para mim também foi muito. Ela disse assim: "Olha, Aguinaldo, é o seguinte, nós gostamos muito de você, mas você pode falar do que você quiser aqui. Você não falando de suicídio, tá bom demais." Ele ficou estupefato com essa informação. Por que não falar sobre o suicídio? Por que não? Por que querer tampar o sol com a peneira? Sendo que nós não estamos falando do suicídio e eles estão ocorrendo. A onda está crescente lá em Rio Preto, assim, é notícia quase que diária. E assusta muito a gente. E o Evangelho trata desse assunto lá no seu capítulo 5º, do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo tem como título Bem-aventurados os aflitos. Lá no item 17 tem o subitem
o suicídio e a loucura. E Kardec discorre um pouco sobre esse tema, dizendo o seguinte: para contrapor-se à ideia do suicídio, o espírita tem vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será muito mais feliz quanto mais confiante e resignado tenha sido na terra. A certeza de que, ao encurtar a sua vida, alcançará um resultado completamente oposto daquele que esperava, porque liberta-se de um mal para entrar num outro pior, mais longo e mais terrível. É sempre muito importante a gente recordar os preceitos doutrinários, porque senão a gente vai se perdendo, vamos vivendo uma vida cada vez mais material e menos espiritual. O que tem acontecido, quando eu fui estudar esse tema, que ele é um assunto muito delicado, e eu venho aqui já de antemão pedir aí uma cautela a todos os nossos amigos aqui presentes, aos internautas também, porque é um assunto de extrema delicadeza, por conta de pessoas que passam por dificuldades sérias que nós não podemos imaginar, para então chegar a culminar num ato tão complicado como é o gesto de tirar a própria existência. Kardec diz aqui, nesse item 17 do suicídio e a loucura, de que é preciso nos recordarmos da vida eterna, da vida futura, de que somos imortais. Portanto, nós podemos afirmar aqui de antemão que o gesto de exterminar a própria existência trata-se de uma empreitada que não dá certo. Porque as pessoas têm dores, têm dificuldades que são provenientes da necessidade do nosso aperfeiçoamento. Estamos numa escola, matriculados de tal forma que todas as vicissitudes, como diz o Evangelho, todas as dificuldades são provenientes e necessárias para aprendizados e adiantamentos nossos. Não tendo esse conhecimento, fica muito fácil, ao qualquer tipo de contrariedade, a gente desistir como se a vida fosse um videogame, como se fosse fácil. Eu estou perdendo aqui, eu vou, entre aspas, vou morrer logo, daqui a pouco eu ganho uma vida nova. Como nos jogos de videogame, e não é bem assim que a coisa acontece na nossa vida imortal do espírito imortal. Diante dessa vastidão que é a imortalidade, nós não podemos nem calcular sequer quantas existências ainda serão necessárias para o nosso adiantamento. E não sabendo disso, irmãos nossos que estão em sofrimento, que nós vamos falar disso com mais detalhe daqui a pouquinho, têm atentado contra a própria existência como se isso fosse possível, exterminar as suas angústias, as suas dores, diminuir as suas frustrações. Então, ao pesquisar sobre esse tema, assisti palestras de outros oradores muito conceituados, peguei na literatura espírita, peguei em livros de autoajuda, enfim, a gente faz um compilado para poder então chegar a um consenso. E uma das afirmativas que eu achei muito interessante é realmente a questão da gente embarcar e se aprofundar muito na vida material. Em uma vida onde tudo aparentemente tem que ser perfeito. Eu tenho sempre que conquistar o melhor emprego, casar com a melhor esposa ou o melhor esposo. Eu tenho que estar sempre dando conta de ter um corpo belo. Eu preciso ser aceito. Essa é uma criação da humanidade de maneira geral. Conforme foi se chegando a um período de prosperidade material, foi se descobrindo que na mesma proporção que as pessoas conseguiam obter êxito, especialmente essa pesquisa iniciada na década de 50 nos Estados Unidos da América do Norte, descobriu-se que com o avanço das tecnologias, o conforto material, com a chegada de recursos materiais que nos traziam conforto, isso foi tornando-se algo quase que primordial na mente das pessoas. Elas foram se distanciando mais desse lado espiritual, dessa compreensão de vida imortal, e tendo crenças que dizem que morreu, acabou, você vai para o céu, você vai para o inferno, ou então a vida ela passa muito rápido, não vale a pena ficar perdendo tempo com detalhes, com teorias absolutamente equivocadas. As pessoas foram se apegando excessivamente na questão da busca pela aparência física, pela matéria, pelas conquistas do corpo físico, do status na sociedade, e isso fez com que elas tivessem um pensamento semelhante a esse. Se minha vida não for perfeita igual de todo mundo aparentemente é,
a pessoa não tendo esse lado espiritual fortalecido, ela facilmente quer se retirar da vida, quer se distanciar dessa problemática que tem como única e exclusiva necessidade o nosso aperfeiçoamento. Não existe uma dor que surja na nossa vida, não existe uma falta de dinheiro, uma falta de cabelo que não tenha um fundamento educativo. E aí as pessoas vendo e falam, poxa, por que eu não tenho cabelo? Todo mundo tem. Isso pode virar um motivo da pessoa entrar numa linha extremamente perigosa de autodepreciação, de autocomiseração, de autodestruição mesmo. E adentrando em faixas inferiores de sintonia mental, sabendo da influência que existe no mundo espiritual em torno de nós, facilmente ficamos então influenciados de tal modo que às vezes fica difícil retornar às origens novamente. Eu mergulho no poço, depois para eu sair desse poço é muito mais difícil. Para cair muitas vezes é simples. Tropeçou na beira do poço, você está lá embaixo, rapidinho. E para escalar depois os muros, as paredes internas desse muro e retornar ali para o local onde a gente pode respirar mais livremente, pode parecer então, e é realmente um pouco mais difícil. Então Kardec vem trazer para nós essa ideia de vida futura, da necessidade de aguentar, de suportar, de parar e pensar, por que será que eu tenho essas adversidades? Por que será que comigo as coisas não são como acontece com todo mundo? Isso também é uma visão muito pequena, porque não é assim que acontece. Muitas vezes a grama do vizinho que a gente acha que é verdinha demais, é porque o vizinho deu uma pintada nela. Não é que ela está viçosa, sabe? Então dá uma falsa sensação de que a vida é perfeita e todo mundo, por que a minha não é? Poxa, eu sou tão bom, por que o fulano não fica doente e eu fiquei doente? Eu trabalho tanto e eu não consigo comprar um fusquinha aí. E eu vejo um indivíduo que na minha concepção é uma pessoa de não boa personalidade, prosperando materialmente. Quer dizer, olha de novo aí a abordagem material como única e exclusiva meta de vida. Poxa, todo mundo tem aí um cabelão bonito, um moicanão igual do Neymar lá. Olha lá o Alexandre, uma baita cabeleira ali. E o Oceander aqui sem cabelinho. Você imagina se eu não tivesse essa compreensão? Poderia facilmente me frustrar com a minha pouca tendência capilar aqui. Então Kardec nos adverte também. A certeza de que encurtando a nossa vida alcançará um resultado completamente oposto daquele que esperava. Porque o pensamento daquele que quer se retirar dessa existência é assim, eu tenho problemas, então eu vou me retirar de perto desses problemas e eu não vou mais estar diante deles. Esse é o pensamento daqueles que não têm a compreensão que a doutrina nos dá. E aí facilmente fica um caminho assim de, então vou me retirar daqui, porque aqui o lugar não está muito bom, estou perdendo esse jogo, a vida é um jogo, eu preciso ter coisas que eu gostaria de ter, mas não tenho, eu preciso ter determinada qualificação, determinado ambiente, preciso ter determinada condição financeira, ou então em casos onde sai um pouco fora da linha da materialidade, mas entra no campo do sentimento. O indivíduo quer se evadir da vida diante de uma frustração moral, especialmente ligadas às questões do coração, uma frustração amorosa, algo que faz a pessoa se sentir rejeitada, por não ter ainda uma autoestima elevada, uma compreensão de que todos somos diferentes e que muitas vezes o indivíduo que não nos quer mais, não é porque nós somos inferiores, é porque nós não estamos em sincronicidade. Então, diante dessas tratativas, dessas adversidades da vida, Kardec já nos alerta nessa questão aqui do capítulo 5º. Não adianta se evadir da vida, porque o problema que você queria se distanciar se agrava mais. Estando na erraticidade, no plano espiritual, as sensações são muito mais evidentes. Passamos a ter um grau de percepção muito mais aprimorado. E mesmo diante de um estado onde eu retirei a minha existência, ou como diz o nosso amigo Newton Stuck, lá de Neves Paulista, ele tem um termo, eu acho muito bacana, muito respeitoso em tratar os nossos irmãos. Ele fala que as pessoas que retiraram a vida pelas próprias mãos. Porque falar suicida parece um termo meio pejorativo, meio forte, né? Então a gente trata assim, são irmãos nossos que não conseguiram suportar a permanência aqui diante de adversidades que lhes surgiram, mas que eram provenientes de uma necessidade de autoaperfeiçoamento. Um pensador inglês chamado Thomas Hart,
disse uma frase que nos faz refletir. O ser humano perdeu o endereço de Deus. Aí eu fiquei pensando, bom, se ele perdeu o endereço de Deus, qual endereço será que o ser humano está aí se caminhando, né? E a resposta é essa. Estamos em busca de endereços materiais, endereços físicos, endereços com CEP, com logradouros, ou então com bairro, cidade, estado. Com endereço assim, eu preciso estar aqui, ou eu preciso morar em determinado bairro. Com isso eu vou buscando muito a matéria e vou me distanciando dessa força divina que nos criou, da qual nós fazemos parte. Então, vale a pena pensar nisso. Estamos nos distanciando de Deus? Estamos já compreendendo a necessidade de estarmos aqui, porque aqui é o nosso propósito, é aqui que estamos. Será que já compreendemos que nós temos a casa, que é a melhor casa que Deus providenciou para nós, a família, temos o corpo físico, temos o trabalho, os amigos, nascemos num local privilegiado, e por mais que nós não achemos que é isso que acontece, é assim que é, porque Deus não erra, o Criador não erra com ninguém. E por mais que nós não gostemos da nossa vida, por mais que não estejamos contentes com as coisas que têm nos sido proporcionadas, são essas coisas que são necessárias para o nosso adiantamento. Pesquisador, aliás, um psiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl, escreveu um livro, Em Busca de Sentido, que eu recomendo a todos. O livro conta a história dele, que estando na Segunda Guerra Mundial, mesmo sendo psiquiatra e sendo austríaco, sendo judeu, ficou nos campos de concentração nazistas. E observou ao longo de muito tempo um sofrimento incomensurável daqueles judeus que foram torturados, foram mortos morreram de não ter o que comer, mortos em câmaras de gás e por aí afora. É incontável uma quantidade de absurdidades que foram cometidas contra esses nossos irmãos por aqueles que se diziam ter uma raça pura, indivíduos que, não tendo consciência da lição do Cristo, quando afirmou que somos todos irmãos, usavam de uma capacidade assim, não, somos uma raça superior, vamos eliminar aqueles que nós consideramos que são inferiores. Então, o Viktor Frankl esteve nesse campo de concentração e observou pessoas que, passando por dificuldades incontáveis, lá ele narra várias histórias nesse livro, de pessoas que, por exemplo, diante de uma vida absolutamente sofrida, sem ter o que comer há vários dias, sem ter o que beber água, tinha que beber água do chão, de poço de lama, quando chovia. Isso é só para contar as questões mais leves. Ele ficou intrigado, depois de passar por todo aquele período, e ele conseguiu sobreviver ao Holocausto, depois conseguiu, tanto que escreveu esse livro. Ele fala que não consegue entender o porquê que pessoas que têm tão pouco, têm tanta vontade de viver. E pessoas que até colocam nós nesse grupo aí, nós que temos muito, muitas vezes não vemos graça mais na vida. Que contrassenso, que algo estranho. O que explica isso? Pessoas que, diante de um quadro tão deplorável, de tanta dificuldade, seria muito mais fácil dizer assim, olha, quer saber, eu cansei. Eu estou pesando 30 quilos. Eu estou com feridas no meu corpo inteiro. Eu sinto frio, fome, dores em todas as articulações do meu corpo. Estou com várias doenças. Não seria muito mais fácil em desistir e dizer assim, alguém aí, tem um buraco aí para me jogar lá dentro, alguém me dá um tiro, pelo amor de Deus, ou faz alguma coisa, me tira desse buraco que eu estou aqui. E o que ele observou foi que em pessoas que passavam por graus altíssimos de estresse, de dificuldades, essas pessoas tinham muita vontade de viver. Isso a gente vê na sociedade. Pessoas que têm uma vida aparentemente perfeita, até às vezes são consideradas assim, poxa, mas como que você pode? Você tem tudo, rapaz. Como é que você pode estar aí nessa vibe aí? Viram até motivo de chacota. Mas é preciso analisar o ser humano de uma forma muito mais profunda. Quando a gente analisa superficialmente uma vida material, volto a frisar essa questão, pode ser que o indivíduo aparentemente, materialmente tenha tudo, mas lhe falta ainda valores, lhe falta gostar da vida, lhe falta adquirir sentimentos que às vezes, se ele tivesse passado por mais dificuldades, ele teria aprendido com mais facilidade.
Por isso que o Cristo já nos alertou. É mais fácil um camelo passar em um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Quando o Cristo nos disse isso, deu a impressão que ele separava, então, quem é pobre vai se dar bem, quem é rico vai se dar mal. Não é isso que o Cristo quis dizer. O alerta do nosso governador espiritual era de que, muito ligado à materialidade, ficaríamos muito mais distantes dessas questões do coração. A preocupação de quem tem muito dinheiro, ou muita beleza, ou muita fama, fica muito focada nas questões aqui da terra. É como a gente diz lá no Ailuz, em Rio Preto, as questões do terra a terra. É muita ligação com o que está aqui ao meu alcance, com o que eu estou vendo aqui, e que tudo isso que nós estamos aqui vivenciando, um dia vai desaparecer. Um dia eu vou desaparecer aqui, esse corpo que está aqui não vai mais estar aqui, essa casa provavelmente vai se transformar em uma outra casa ou em outro empreendimento. Agora, o que vai sobrar? O que sobra de mim? Qual questão que mais é a prioritária na minha vida? As questões daquilo que eu enxergo, que vai desaparecer um dia? Ou as questões de uma vida infinita, que todos nós estamos fadados a vivenciar? Bom, o que acontece é que pouquíssimo tempo atrás os valores eram um pouco diferentes. Eu me recordo quando menino, para tomar uma guaranazinha, uma tubaína era de fim de semana e olhe lá. Hoje, com a fartura, parece que a gente não vê mais graça nas coisas, né? Agora, tenho certeza que quem está aí nos acompanhando deve estar pensando assim, ai meu Deus, que saudade daquela macarronada que era só de fim de semana, né? E hoje, com o conforto material, nós podemos comer macarronada todo dia, se a gente quiser. Não precisa ser rico para comer macarronada. Mas naquela época, sim. Era algo assim, era um acontecimento da semana. Então a gente dava muito mais valor nas pequenices, nas questões assim ligadas a sentimentos, era uma reunião de família. A gente tinha menos afazeres. Hoje, nessa vida muito repleta de tarefas, de muitas coisas que a gente vê nas redes sociais e a gente quer conquistar. Você vê um amigo que está lá, por exemplo, correndo, você fala, nossa, eu preciso correr também. Você vê o outro tá lá no clube e fala, nossa, eu preciso também ir no clube, eu preciso passar um fim de semana. Então a gente se compara demais e deixa de olhar para dentro de nós. Nós vamos nos distanciando dessa busca íntima. Nós vamos olhando demais o que está ao nosso redor. Eu vejo o meu amigo, vejo o carro que ele comprou, fiquei sabendo que ele comprou uma casa agora num condomínio fechado. E isso começa a me angustiar porque eu não estou conseguindo isso. Vocês entendem? Isso é altamente aflitivo para quem não tem essa noção de imortalidade. Para quem não tem essa compreensão de que estamos em busca de crescimento moral e não de crescimento material, porque a matéria vai ficar aí um dia. Então você está querendo me dizer então que é proibido eu buscar dinheiro? Eu falo, não, de forma alguma. Por favor, não pense nisso. Jamais. Você pode buscar toda a matéria que você quiser. Você pode ser o indivíduo mais rico do mundo, se você quiser. Não tem problema nenhum. A questão é, você está dedicando a sua vida a ter posses materiais, a ter posse de beleza física, a ter posse de que as coisas aconteçam como você quer, enaltecendo o teu orgulho, a tua sensação de poder, de que o que eu quero acontece. Se eu quiser namorar aquela moça ali, eu vou conseguir. E se a moça não quiser? E quando a gente toma um não na vida? E frequentemente, então, as famílias têm se enfraquecido por conta dessa abundância material, por conta dessa busca desenfreada pelas questões da beleza, da estética. Os pais não sentam mais com seus filhos. Está todo mundo no celular. O pai manda um WhatsApp pro filho, filha, a janta está pronta. Pode vir, tá? Pera aí, pai, pera aí que eu estou numa live aqui. É assim a conversa. Nós nos distanciamos, nós não podemos deixar que isso aconteça. Não podemos fazer com que algo que nos aproxime, como por exemplo, tem amigos nossos nos acompanhando aí nos locais mais longínquos do planeta Terra. Pessoas que moram em outros estados, em outros países, brasileiros, especialmente os brasileiros. Então essa tecnologia serve para nos aproximar de quem está distante. E o que tem acontecido é que as tecnologias têm nos distanciado de quem está perto. Precisamos dar atenção a isso. Precisamos olhar mais para os nossos filhos, para as pessoas que a gente ama, visitar os nossos parentes mais. É preciso entrar mais numa vida espiritual. Não nos deixar com que nós nos percamos
nessas tecnologias, nessas facilidades que estão disponíveis a todos nós. Outra coisa também que tem causado grande preocupação é que as famílias, eu digo assim, gente, de maneira geral, não é todo mundo, tá? Eu acredito que tem muita gente aqui que é muito responsável, mas o que as pessoas têm feito é que é transferir a educação que deve vir de casa para a escola. Isso causa um grande espanto. Eu conheço muitas pedagogas, muitas diretoras de escola, vêm me dizer assim, ô Sênio, você não acredita. As mães trazem o filho e falam, tá aí, ó, como se fosse um cachorro que vai ser tosado. Tá aí, ó, tosa ele para mim aí, deixa ele bonitinho, fim do dia eu venho buscar ele aí. Não é assim que as coisas funcionam. Quem tem que educar é a família. A escola ensina as coisas do mundo, as coisas da matéria, as coisas do coração têm que vir da família. Nós temos deixado com que os nossos filhos, os nossos netos, nossos sobrinhos sejam educados pela escola, e a escola não está educando ninguém porque não é esse o papel dela. Então, como eu falei dos Estados Unidos, eu quero aqui ressaltar que no fim do século XX, os Estados Unidos conseguiram acumular o maior PIB do mundo, mas isso não foi suficiente para garantir a felicidade do seu povo. Houve uma explosão nos casos de suicídio. Foi deixado em segundo plano os cuidados com a consciência. Então vamos aos dados. Os dados são realmente assustadores. Hoje eu fiquei sabendo que a notícia saiu hoje, inclusive, no dia 10, que é o dia D, né, do combate aí ao suicídio, que entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio já está como segundo maior causa de morte. Está perdendo apenas para acidentes automobilísticos. Olha que dado assustador. Os nossos jovens estão focados muito nessa questão material. Estão desligados de Deus, como disse o nosso pensador aqui, o Thomas Hart. O ser humano perdeu o endereço de Deus. Segundo caso de morte, segundo maior incidência de mortalidade em jovens de 15 a 29 anos, isso é extremamente assustador. Faz com que nós não possamos mais fechar os olhos para esse tema. Não podemos mais deixar de falar disso na nossa casa. Contar para as pessoas que a gente ama das questões da imortalidade, do amor de Deus por nós, do amor do Cristo que nos prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Olha os dados, então, a incidência de suicídio no mundo. Esse é um censo do ano 2012, portanto já defasado ao longo aí dos últimos 7 anos. 804 mil casos de suicídios por ano no mundo. Quase 1 milhão de pessoas por ano deixam a existência corpórea por conta do suicídio. Lembrando que esses dados são ainda muito menores do que a realidade, porque muitas pessoas que se suicidam em observação externa passam como acidente. O indivíduo às vezes cai de um lugar alto e fala que foi um acidente, ele estava ali fazendo um trabalho e caiu. Na verdade, ele se suicidou. Então o número é muito maior do que esses 800 mil casos. 2.200 casos por dia. Enquanto eu estou aqui falando com vocês, com certeza muitas pessoas deixaram o nosso plano aqui para estar no mundo espiritual de uma forma que realmente é muito triste, porque não causa apenas uma dor naquele que partiu, que ao se ver completamente frustrado e arrependido, 1 segundo depois de ter cometido o ato, deixa também uma marca nos seus familiares, e em torno de 6 pessoas que estão em volta dessa pessoa tem que passar por tratamentos ao longo da vida, e isso faz com que aumente em média de 40% a 60% a chance dessas pessoas próximas do indivíduo que cometeu o suicídio também se suicidarem. Então a coisa é muito séria. Eu preciso dar atenção, inclusive, aos familiares dessa pessoa. Um suicídio a cada 40 segundos no planeta. O total de óbitos por suicídio já supera os óbitos por homicídio e os óbitos em combate, ou seja, pessoas que morrem em guerra. Uma tentativa de suicídio a cada 3 segundos no planeta. Nos últimos 50 anos registrou-se um aumento de 60% nesses casos, especialmente em países emergentes como China, Índia e Brasil. Se verifica a maior incidência na faixa etária mais elevada. Um fenômeno novo que tem acometido os nossos jovens. Crescimento dessa estatística nos mais jovens. Para cada caso consumado de suicídio, eles estimam uma média de 5 a 6 pessoas que estão
em torno do ente querido, que gera então esse trauma de difícil trato ao longo de toda uma existência. A Organização Mundial de Saúde estima que o número de suicídios vai dobrar até o ano de 2030. E isso Kardec já vem nos alertando desde o século XIX. É uma crescente, por conta de uma crescente busca por essas questões menos importantes e que para nós viram prioridade. O Emmanuel, no livro Amigo, capítulo 13, o benfeitor Emmanuel traz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, a informação no capítulo 13 o seguinte: o melhor meio de nos premunirmos na terra contra o suicídio será sempre o de conservarmos no trabalho que a vida nos confia, porque o trabalho invariavelmente dissolve quaisquer sombras que nos envolvem a mente. Olha que dica valiosa. Diz um velho ditado popular que nem religioso é, que mente vazia, oficina do diabo. E a gente fica sempre em busca, cadê o diabo? Quem é esse diabo, esse danado aí? Se não, o próprio Espiritismo nos traz a informação que o diabo são as nossas más inclinações. Não existe aquele ser chifrudo, com tridente, uma aparência abominável. Até deve existir, porque a pessoa pode se plasmar daquela forma. Mas a questão é, o que está exterior a nós é algo que a gente não deve temer muito. As questões mais sérias são aquelas do nosso mundo íntimo, do diabo, da nossa vaidade excessiva, onde eu tenho que estar sempre bem, eu tenho que estar sempre com uma aparência enxuta, em forma. É o diabo da minha arrogância ou da minha inflexibilidade diante de adversidades de pessoas que têm opiniões contrárias à minha. É o diabo da minha teimosia. O próprio Emmanuel diz que o tamanho do nosso inferno é o tamanho da nossa teimosia. E é forte pensar nisso, né? Meu Deus, o tamanho que é meu inferno será, hein? Dá pra gente ter uma ideia, né? Se você for analisar mesmo, se nós formos analisar, nos analisar, nós vamos descobrir que tudo faz parte dessa nossa teimosia e não querer aceitar as coisas como elas são. Esteve em Rio Preto recentemente, semana passada, nosso amigo Andrei Moreira, e veio nos trazer uma frase que eu gostei muito. Ele fala das pessoas que se evadem diante da vida. Ele diz assim, ele diz que uma questão tem acometido muitas pessoas que entram especialmente no campo da depressão. Se não tenho a vida que quero, também a vida que tenho eu não quero. Quer dizer, a vida tem que ser do jeito que eu quero. E isso frequentemente, se fosse possível, se estivesse acontecendo, nos levaria para caminhos absolutamente tortuosos. Ora, se eu tivesse, por exemplo, vou contar aqui um caso meu. Se eu tivesse o tanto de dinheiro que eu quisesse, a beleza que eu quisesse, se eu pudesse, se isso me fosse possível, fatalmente não estaria eu aqui hoje. Estaria em algum recanto aí do mundo, curtindo Ibiza, por que não, Caribe, né? Estaria visitando localidades aí bonitas de se conhecer, não estaria aqui eu em busca desse crescimento, desse conhecimento. Então muitas vezes nós somos defrontados por isso. Se eu tiver tudo que eu quero, fatalmente eu vou criar problemas que eu não quero. E a gente não para pensar nisso. A gente se foca muito naquilo que a gente não tem e deixa de valorizar muito aquilo que a gente tem. A gente ama algo supositório, algo que nós supunhamos que seria algo grandioso. Poxa, mas se eu tivesse, quando menino, me dedicado mais a passar numa peneira do Corinthians, hoje eu seria um jogador de futebol do Corinthians. Aí eu estou triste, eu me frustro, que hoje eu não sou jogador do Corinthians. Do Corinthians não, né? Do Palmeiras que é melhor, né? Não, tem razão. Os internautas me perdoem, mas o nosso Verdão tá meio ruinzinho, mas... Meio ruinzinho, mas tá ficando bom. Mas é o atual campeão, mas tudo bem, vamos deixar esse campo futebolístico de lado. Então a gente cria suposições assim, se eu tivesse continuado a namorar aquela primeira namorada que eu tive, hoje eu seria um cara muito feliz, teria dado tudo certo. Tá ao vivo, né? Então, a Estela não tá ouvindo isso que eu tô falando. Porque é uma suposição, tá, Estela? A Estela tá me ouvindo aí. Então, assim, a gente começa a criar suposições. E se eu tivesse feito? E se tal coisa? Que a gente entra numa linha de culpa, de um sentimento autodestrutivo, onde eu não aprovo as minhas decisões. Eu não compreendo que a decisão que eu tomei lá atrás foi proveniente de um indivíduo ainda imaturo. E eu passo a me cobrar hoje. Uma maturidade que eu tenho até hoje, mas que eu deveria ter tido lá em 1985. Eu não tenho, não tive. De 85 para cá eu me aperfeiçoei. Hoje sim,
Talvez se eu pudesse pegar uma máquina do tempo, voltar lá, não faria muita coisa que fiz. Mas quem pode fazer isso? Nenhum de nós. Então é preciso se centrar. É preciso aproveitar o ensejo do aprendizado. Não fiz um monte de coisa que eu poderia ter feito, mas o que eu fiz me fez ter o aprendizado que tenho hoje. Se não fossem as experiências que tive no passado, fatalmente hoje eu seria alguém com muito menos conhecimento. E a gente então, ao invés de aproveitar as oportunidades que a vida nos deu, dessa forma, a gente entra num parafuso, numa linha de tristeza, de autodepreciação, uma linha de coitadismo, de senso de que sou inferior. Sou inferior. Eu não tenho carro igual o Alexandre tem. Sou inferior a ele. Mas e no coração? E na capacidade de se resignar? E nas atribulações que somos submetidos dia a dia? E diante dos fatos que nos fazem mostrar a nossa verdadeira força? Será que nós estamos tão mal assim? Precisamos nos analisar com mais profundidade. Precisamos gostar mais de nós. Precisamos aprender a ter o entendimento que o Cristo veio nos alertar que há muitas moradas na casa de meu Pai. Temos muitos mundos a desbravar ainda, mas para isso precisamos vencer esse mundo. E vencer o mundo não é vencer a matéria, é vencer a nós mesmos. Vencer essas nossas más inclinações. No livro Pronto Socorro, o benfeitor Emmanuel traz uma lição através do Chico também. Medita no amor e na necessidade daqueles corações que te usufruem a convivência. Ainda que não lhes conheças de todos, o afeto que te consagram, e embora a impossibilidade que te reconheces para medir quanto vales para cada um deles, é razoável ponderes quantas lesões de ordem mental lhes causarias com a violência praticada contra ti mesmo. Quer dizer, tem tanta gente que ama a gente profundamente, nós não fazemos ideia. E muitas vezes nós somos defrontados por aquela afirmativa: se eu for embora, ninguém vai sentir minha falta, eu não sirvo para nada. Você não faz ideia do tanto que as pessoas te amam. Você não sabe o que te espera. Você não sabe quantos corações podem se ferir por conta da tua ausência precipitada. Uma coisa é você ficar doente, sofrer um acidente, e ir embora de uma forma que todos nós vamos um dia vamos adoecer, um dia nosso coração vai parar de bater. Agora uma coisa é sermos surpreendidos por uma notícia trágica dessa. Tem uma ética da imprensa que diz assim que não devemos dar divulgação quando alguém se suicida. E aí, essa mesma imprensa que tem um código de ética é defrontada sempre pela afirmativa. Escuta, vocês não estão notificando? Tudo bem, vocês não querem dar destaque, não querem falar sobre isso, mas as pessoas estão se suicidando. Quando que vai chegar um dia que vai ser alertado isso? Estamos aqui diante de uma rede social que não sabemos o alcance que tem. Estamos falando sobre isso, mas a ética, a explicação da ética jornalística é de que no século XVIII houve um escritor chamado Goethe, e o Goethe escreveu um livro, e nesse livro ele narrava um romance que não deu certo e culminava com o suicídio de uma moça no livro. Então virou algo poético, virou algo quase que romântico. E depois desse livro ter sido lançado, a humanidade na época, naquele século XVIII, foi surpreendida por um fato pitoresco. Começaram muitas moças também se suicidarem da mesma forma que estava descrito no livro. Portanto, se descobriu que se não tratar de uma forma mais profunda essa questão do suicídio, ela pode se romantizar, ela pode parecer assim que o indivíduo ele é alguém muito corajoso, fez isso porque ele é alguém sobrenatural. Então a ética jornalística de hoje recomenda que se dê notícia sim, quando, por exemplo, uma pessoa notória, como, por exemplo, o ator Valmor Chagas, o ator Robbie Williams, que no ano de 2014 também se suicidou, não tem como você não dizer o que foi que aconteceu. Não dá para ocultar a informação, mas não podemos transformar isso em algo romantizado. Porque senão as pessoas que não têm esse conhecimento podem achar que é uma porta, é uma alternativa viável. Mas se nada der certo, faça igual o pessoal aí, que é famoso, que fez filme, que é conhecido, que é ator de novela e por aí afora. Então por isso que tem esse cuidado. Hoje
a ética jornalística tem tratado desses assuntos com um pouquinho mais de profundidade espiritual, vamos dizer assim. Tem trazido a importante notificação de que é preciso falar sobre isso, de que esse não é um caminho adequado para resolver os nossos problemas. Na questão 376 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou para a espiritualidade o seguinte: por que razão a loucura leva o homem, a loucura que na época, gente, eu traduzo aqui, como assim, problemas de transtornos emocionais. Na época não se falava em depressão como se fala hoje. Então na época a palavra usada para dizer hoje que nós falamos sobre depressão era a palavra loucura. Então a pergunta é: por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? E a espiritualidade responde: o espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente, donde o procurar na morte um meio de quebrar seus grilhões. Ou seja, uma corrente, grilhões era uma corrente de metal com uma bola na ponta. Vocês lembram quando a gente via isso muito em filme? É o prisioneiro trabalhando com aquela corrente no pé, com uma bola. Aquela corrente é o chamado grilhão. Então, o que Kardec teve como resposta? Muitas vezes nós nos vemos presos, semelhante àquele indivíduo que está lá, trabalhando lá no serviço pesado, como um prisioneiro. Estou preso aqui, né? Preciso tirar essa bola aqui do meu pé. E qual a alternativa que a pessoa vê? A alternativa de uma porta que você abre e dá de cara com a parede, porque ela não tem saída, não tem como você adentrar dentro dessa porta. Eu quero fugir daqui porque aqui não está bom para mim. Só que eu vou abrir uma porta e eu vou para um lugar que não tem saída. Ou seja, eu vou continuar igual. Não vou conseguir obter êxito nessa minha empreitada. Não vou quebrar esses grilhões. E na questão 943 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Resposta dos Espíritos: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Quer dizer, nada me sacia, nada está bom. Ociosidade mental. Não estou em busca de nada que tenha culminâncias superiores. Não busco nada que seja sobrenatural, que seja fora do alcance da minha visão. É como eu falei há pouco, é a mente vazia mesmo. É uma mente muito cheia de matéria e muito vazia de espiritualidade. Vocês não fiquem bravos comigo, tá, gente? É a resposta dos espíritos aqui, hein? Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ou seja, se eu descobrir que eu vim aqui com certas virtudes e que eu tenho múltiplas capacidades e investir em mim, e parar de ficar me focando no que o outro faz, parar de ficar me comparando e focar naquilo que eu sei fazer, minha vida começa a ficar mais vantajosa, começa a ter mais brilho. Se eu começar a me frustrar, por exemplo, por não ser um bom violeiro, eu não sei tocar violão, eu não sei mesmo, até gostaria de tocar, mas eu não sei, não é minha praia. Mas o que eu sei fazer? Olha, eu sei cuidar dos meus pacientes, modéstia à parte, eu faço isso com muito carinho. Então, como fisioterapeuta, sei que não sou o melhor que tem, mas faço isso com muita dedicação. Então, eu tenho que me dedicar a isso. Agora, o que costumeiramente acontece? Vida infeliz. Queria ser um violeiro. Mas você procurou tocar violão? Até que não, sabe? Eu queria tocar por osmose, né? Alguém me dá um violão e eu começo a tocar. Então, a gente não se dedica nas coisas que a gente quer. A gente não gosta muito das coisas que a gente já sabe fazer. A gente se foca demais no outro. A gente se compara demais. É preciso parar com isso. É preciso descobrir as nossas aptidões. Se você sabe fazer comida, faça uma comida bem feita. Faça com carinho. Seja um bom cozinheiro. Meu cunhado mesmo, o Ricardo, irmão da Estela. Eu fiquei meio mal com a Estela aqui agora há pouco. Eu vou tentar corrigir aqui agora, tá? Meu cunhado é um cara que faz uma comida incrível. Ele fez um rocambole domingo lá pra gente. Meu Deus do céu. Um rocambole doce que eu pensei, isso aqui é comida que deve... Não, no plano espiritual não tem comida, né? Não vai ter comida. Mas assim, é algo assim, sublime. Vai o Oceander fazer um negócio daquele pra você ver. Vai ficar uma coisa daqui, ó. Daqui cai lá no chão, assim. Não vai sair. Não é o que eu sei fazer. Ele sabe fazer, eu não sei. Então eu não me frustro por não ser um bom cozinheiro como o Ricardo é. Mas eu me alegro
por fazer coisas que eu sei fazer. E quero cada dia aprimorar mais. Quero cada dia servir melhor os meus pacientes. Quero cada dia mais servir como pai, como esposo, como filho. Eu quero florescer onde Deus me plantou. E parar de achar que eu estou no meio de um charco aqui. Isso aqui tudo é lodo, isso aqui eu estou num brejo aqui. Você está num brejo que é para você florescer. Assim como a azaleia faz, né? Aquela planta linda, ela cresce no meio do lodo, no meio do esgoto e floresce, muito bela. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem diário, e a vida se escoa mais rapidamente, ou seja, a vida vai fluindo. Eu gosto muito do que eu tenho, do que eu faço. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito, quer dizer, o fito é o olhar, da felicidade mais sólida, mais durável que o espera. É eu olhar para mim e saber que eu sou único. Esse alerta, meus amigos, é para nós que estamos aqui. Se tiver alguém que está nos assistindo aí, que não está gostando muito de si mesmo, eu deixo um aviso aqui para você. Você é único. Ninguém pode fazer o que você faz. Ninguém pode estar aí nesse lugar que você está agora. Eu estou aqui, nessa tribuna. Poderia ter outro no meu lugar, mas onde eu estou, eu quero produzir o melhor que eu puder. Eu quero fazer o trabalho da forma mais bem feita que for possível. E sendo o único que somos, Deus sabe de cada uma das suas ovelhas, Deus sabe de cada uma das nossas aflições e de cada uma das nossas necessidades, de modo que se eu faltar, se eu querer me ausentar, eu vou deixar de fazer parte de um grande jogo, de um grande quebra-cabeça. Vocês já viram um quebra-cabeça com 1.500 partes? Faltar uma parte ali, você vai, nossa, está faltando uma partezinha ali. O quebra-cabeça não é mais o mesmo, porque falta a nossa presença. Somos importantes, somos amados e nem sabemos o tanto. Tem muita gente que não tem a capacidade de contar para nós, poxa, eu gosto tanto de você, porque a pessoa não tem essa grandeza ainda. Mas o fato dela não nos contar não significa que ela não nos ame, que ela não sentiria a nossa falta se nós não estivéssemos mais aqui ou se nós não estivermos mais aqui. É preciso nos reconhecer como seres vitais, como seres que são feitos à imagem e semelhança do Pai. De modo que, se eu então destruo aquilo que é de minha essência, eu destruo um pouco de Deus também. É até algo inimaginável, né? Poxa, quer dizer que eu estou destruindo um pouco de Deus? Está. Tudo que você vê faz parte da obra. Todos nós somos células de Deus. De modo que uma célula, se faltar uma célula no seu corpo, às vezes uma célula, por exemplo, no meu olho, vai fazer com que eu enxergue bem menos. Uma célula. Uma célula deficiente no meu nervo óptico pode me comprometer a minha visão, de modo que eu poder ir embora aqui hoje para Rio Preto vai ficar meio difícil. Pegar o carro na rodovia à noite. Então uma célulazinha pode me fazer falta, assim como nós faremos muita falta se nós aqui nos ausentarmos. E na questão 944, para finalizar, que o nosso tempo aqui está indo embora, tem o homem o direito de dispor de sua vida? Pergunta forte, em 944. Quer dizer, eu posso tirar minha vida? A resposta dos Espíritos: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Estamos infringindo leis. E muitas vezes nos paramos e perguntamos: até quando vai meu sofrimento? Até quando vai a minha dificuldade? Até quando a gente deixar o nosso ímpeto, a nossa teimosia de lado? Até a gente aceitar a vida como ela é, a gente melhorar a nossa resignação. Eu sei que é um campo muito difícil de falar, porque pode parecer que eu estou aqui dizendo que é muito fácil então sair dessa condição. Talvez algum irmão nosso esteja me assistindo aqui e falando assim: esse cara aí está falando isso porque é fácil para ele, a vida dele está boa, está tudo caminhando bem. Mas nós não sabemos as dificuldades de cada um. Ninguém aqui faz ideia das questões que são íntimas a mim, das dores que sinto, das dificuldades que passo comigo mesmo, com o meu jeito de ser. Então, da mesma forma que é muito difícil alguém que está aí me assistindo me analisar, saber como eu sou verdadeiramente, obviamente que eu não estou aqui para julgar e nem querer ter a infeliz ideia de querer saber o que se passa no coração de cada um.
Mas o que eu posso aqui aconselhar, dentro dos preceitos doutrinários, é que cada um de nós se volte mais para si, se ame mais. Olhe-se na frente do espelho e diga assim: você é a melhor pessoa que você foi até hoje. Nunca você foi melhor do que você é hoje. Nunca. A lei do progresso, lá uma das 10 leis morais contidas no livro dos Espíritos, nos afirma isso categoricamente. Não existe regresso moral. Até eventualmente, se olhar pelo campo material, talvez em outras encarnações você deve ter sido muito mais rico, eu devo ter tido muito mais cabelo que tem hoje, mas moralmente, na minha capacidade intelectual, na minha capacidade moral, sou a melhor pessoa que já fui até hoje. Por isso que, em conversa com os meus obsessores, que são meus irmãos, sempre falo para eles: olha, vocês estão me perseguindo aí, achando que eu sou aquele mesmo cara lá de trás. Eu sei que eu não melhorei muito não, sabe? Mas eu melhorei um pouquinho. E estou tentando melhorar mais. De modo que vocês ficarem aqui querendo me pegar, não vai ser um bom negócio. Porque vocês vão perder tempo. Vamos juntos nessa busca para a gente se melhorar juntos. Vamos nós aqui coletivamente em busca do bem que nos espera. Vamos buscar as coisas do nosso coração. Vamos amar a nossa família. Vamos amar as nossas coisas. Vamos gostar da nossa aparência. É preciso se olhar no espelho todo dia e falar: você é lindo, hein? Você é maravilhoso. Por que não? Não é para ficar arrogante nem vaidoso, não. É para se amar mesmo. Não tem ninguém igual você. Ninguém tem as mesmas impressões digitais, as mesmas percepções que você tem. Você vai desperdiçar isso? Você vai jogar isso no lixo? E atrasar o seu desenvolvimento está indo tão bem. Aguenta mais um pouco. Ore mais. Busque o conhecimento das lições contidas na Boa Nova que o Cristo veio nos trazer. Convido até aqui, sendo um pouco tendencioso, né? Mas já que estamos numa casa espírita, estude a doutrina espírita, conheça os preceitos doutrinários que nos aclaram a mente, e como Cristo nos alertou, conheça a verdade para te libertar desse mal que você acha que você está possuindo e que na verdade é algo apenas equivocadamente passageiro que vai embora. Do mesmo jeito que veio esse mal, esse mal-estar, essa tristeza, ele vai embora também. E para isso é importante a gente dar ênfase, para que a gente preste atenção nas pessoas que estão ao nosso redor, para que a gente observe se aquele amigo que sempre foi extrovertido, alegre, começa a faltar das reuniões, começa a faltar do trabalho, começa a ficar muito doente. E às vezes não é só um amigo, é um filho, é um pai, é uma mãe. A gente precisa observar mais as pessoas e trazer elas para uma linha de afeto. Não sabemos, não está escrito na testa de ninguém quem é potencial suicida. Pessoas, às vezes, de forma inimaginável, cometem esse ato. E pessoas que a gente olha e fala assim: isso daí é um passinho para o suicídio. O indivíduo, às vezes, se fortalece, sai daquela vibração ruim e se transforma, se renova. Né? É a fênix que se renovou das cinzas. E muita gente aí que está voando alto, na hora que é avisado: você precisa baixar uns 1000 metros aí. A pessoa não suporta essa pressão. Mesmo estando voando em altitude elevada, mas ela teve que baixar 1000 metros só. Ela não se conforma e atenta contra a própria existência. Eu desejo muito que todos possam ter compreendido que dentro desse assunto muito delicado, tem múltiplas orientações, dentre elas eu destaco aqui a importância do culto do Evangelho no lar. Não deixe de fazer com a sua família. Se a minha família não quer fazer, faça sozinho. Está você e seu benfeitor aí. Não deixe de acompanhar como faz o Evangelho. Inclusive, hoje mesmo eu e a Estela fizemos aqui pela Rede Amigo Espírita, às 7h30 da manhã, toda terça-feira a gente faz esse culto do Evangelho no lar. Ah, sim, o Alexandre está pedindo para eu recordar aqui aos amigos internautas aí, de que a Rede Amigo Espírita, do nosso amigo Zé Aparecido, tem um trabalho de culto do Evangelho no lar todos os dias, 8 horas da manhã. Só de terça-feira que o cabeçudinho do Oceander aqui tem que fazer 7h30, porque por compromissos profissionais eu tenho que fazer um pouco mais cedo. Então, às terças-feiras, 7h30 da manhã, eu e a Estela fazemos, inclusive hoje, se você quiser entrar aí na Rede Amigo Espírita, tanto no YouTube quanto no Facebook, tem o nosso estudo que foi feito da semana de número 156, nessa manhã. Então, assim, busque o Evangelho, faça
ouça músicas que te trazem alegria, converse com pessoas que te elevam, que gostam de você. Não entre em assuntos polêmicos em redes sociais, assuntos vazios, essa disputinha política aí que não serve para nada, essa briga de ego, para ver quem está certo, quem está errado. Família se destruindo por questões ideológicas, de política. Não entre nessa sintonia. Divulgue algo bom. Melhore o hálito, a atmosfera espiritual em torno da tua consciência. Divulgue coisas boas. Não dê ênfase às notícias desagradáveis. Não caia em ciladas. Que a gente cai em cilada achando que a gente às vezes está com senso de justiça. Na verdade, nós estamos munidos de uma soberba, de uma falsa superioridade. Que moralmente, quem tem mesmo uma elevação moral, não quer denegrir ninguém. Não perde tempo destruindo a reputação de ninguém. Essas são só algumas dicas. Alimentação saudável, prática de atividade física, não ingerir bebidas alcoólicas em demasia, drogas, então. Isso favorece essas conexões malignas que nos levam para o abismo, nos levam para a depressão e que terminam em suicídio. Lembrando aqui de frisar a importância do Centro de Valorização da Vida, o CVV, que atende 24 horas em todo o território nacional. Você pode ligar no telefone 188, número 188, do teu celular, de qualquer operadora, telefone fixo. A hora que você quiser vai ter alguém para te ouvir. Não perca a vontade de viver. E eu faço um convite aqui até meio audacioso aqui. Talvez vai dar problema para mim. Mas se você aí pensa em um dia desistir da sua vida, vem falar comigo. Eu deixo aqui, todo mundo sabe aqui o meu nome, você pode me procurar no Messenger aí do Facebook. Pode falar comigo. Nós vamos conversar, nós vamos estabelecer o que nós podemos melhorar e sempre dá para melhorar. Para todo problema existe uma solução. E uma solução que não é resolutiva é a solução do autoextermínio. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Quero abençoar essa casa. Que ela prospere muito, viu, Alexandre e a esposa. Que vocês continuem com esse trabalho maravilhoso, divulgação nas redes sociais, na página do Centro Espírita Amigos do Bem, que está aí muito visitada, com muitas visualizações, muitas mensagens altamente elevadas. Peço a você que está nos acompanhando aí, curta a página aqui, não deixe de acompanhar as transmissões aqui ao vivo, os estudos que são divulgados aqui também do culto do Evangelho no Lar, né, Alexandre? Que dia que é? Às quartas-feiras, 20 horas, amanhã então, portanto, teremos o estudo aqui ao vivo, 20 horas, do Livro dos Espíritos. Muito bom. Você vê, oportunidade da gente aprender as coisas da vida não faltam. O YouTube, então, as redes sociais aí estão impregnadas de mensagens aí altamente edificantes, tantos oradores aí trazendo mensagens altamente edificantes. E nossa doutrina está se enriquecendo cada dia mais com a profusão dessas mensagens. Então, assim, não dá para dizer que não tem coisa boa para ver. Selecione o tipo de programação que você assiste na TV, os filmes que você assiste. Melhore o ambiente mental que só você pode fazer por você. Eu deixo aqui minha gratidão, meu grande abraço a todos que nos assistem aqui pela rede social. Ah, sim, ela mandou para mim? Ah, então eu vou ler agora, Estela. É verdade, a Estela recebeu uma mensagem psicografada extremamente linda, então olha que maravilha a tecnologia aqui, ó. Não posso deixar de citar mesmo essa questão aqui. Ela me mandou aqui então uma história muito bonita, muito marcante. É uma história de Bárbara e Lucas. Quem é do Ailuz já assistiu, fizemos até um teatro lá no Ailuz com os jovens do Ailuz. Uma história que eu quero finalizar aqui, ainda bem que o Alexandre que me alertou aqui, que eu também já ia esquecendo e a Estela me mandou aqui pelo WhatsApp. Essa é uma mensagem que foi ditada por o espírito de Bárbara e que é muito emocionante. Diz o seguinte: Bárbara e Lucas, não demorou muito para que eles descobrissem que estavam apaixonados. Chegou o primeiro beijo, o primeiro encontro de famílias, o apartamento, o primeiro cachorro, até chegar Sofia, o grande amor dos dois. Muita alegria mesmo. Essa união parecia já estar programada. Mas quando Sofia fez 2 anos, uma doença grave pegou aquele pequeno corpinho de surpresa. Lucas e Bárbara, de mãos dadas, passaram por tudo juntos. Um sustentava o outro e a bebê se recuperou. Agora era só ser feliz. Mas na verdade,
A verdade dessa história é que Sofia não se recuperou. Sofia nem nasceu. Eles não tiveram um cachorro. Suas famílias não se conhecem até hoje. Tudo porque Bárbara nunca conheceu Lucas. Bárbara tirou a sua própria vida aos 16 anos. E só iria conhecer Lucas aos 23. Bárbara então nos contou essa triste história e com ela entendemos o quanto vale a pena viver. Não deixe a vida, não deixe de lado tudo que você já viveu. Não deixe de lado tudo que te espera logo ali na frente. Quando tudo parece escuridão, tem tanta coisa, o sol vai brilhar amanhã. Tem coisas nos aguardando inimagináveis, nós não fazemos ideia, coisas boas nos esperando. Então não deixe de se dar a oportunidade de experimentar tanta coisa boa que nos espera num mundo de progresso, num mundo de vida feliz, num mundo dessa transição de provas e expiações para o mundo de regeneração. Tem muita coisa boa por vir nesse momento aqui, até como o pessoal falou muito da questão da data limite, tem tanta coisa boa nos esperando. Não deixemos de nos lembrar, vale a pena viver. Um grande abraço a todos vocês, que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. Gratidão, gente, muito obrigado. Deus abençoe nós. Obrigado. Você dá pra mim o número que parou ali pra mim, Jéssica? Da folha ali pra gente sortear? Por favor. Que número que parou? Ô, Sander, fala pra gente o número de 1 a 11. Número 9. Quem que é número 9? Ah, que bom. Se entrega o livro pra ele. Que bom, primeira vez na nossa casa. Muito bem. Felicidade. Para voltar, hein? É. Pode falar outro, por favor. Número 3. Ah, olha, você tá vendo? Olha lá, pra quem? É pra ler. Viu? Pra ler, fazer resumo e vir aqui falar pra gente. Nós vamos fazer chamada. Figurinha conhecida aí tá voltando, tá vendo? Isso é um chamado. Eu queria, obrigada, viu, Jéssica? Sandra, eu queria agradecer imensamente as suas palavras. Muita gente agradecendo a sua palestra. E faço das suas palavras minha palavra, a palavra do Alexandre, a palavra do Amigos do Bem. Quem precisar de uma conversa, de um ombro amigo, de um ouvido, né? Às vezes é só um ouvido que a pessoa precisa, está disposto. Então eu estou à disposição, a página está à disposição, o WhatsApp está à disposição, os nossos amigos que trabalham estão à disposição. Como o Sander disse, tem sempre alguém que te ama muito, então essa pessoa está esperando. E como falaram também, pediram para te falar, pediram para te dar um abraço pela palestra, a palestra foi maravilhosa, que você abordou um tema pesado de uma maneira muito, muito suave, mas não menos objetiva, né? Mas com muito carinho e foi muito fácil, menos doído de ouvir talvez. Depois você entra nos comentários, bastante gente está bem contente. Não esquecendo então que essa palestra é tão útil para a gente que foi agora, para as pessoas compartilharem, vai estar na nossa página, vai estar no YouTube mais tarde. Marque, mande para as pessoas que necessitam. Talvez essa palestra seja o que a pessoa precisa ouvir nesse momento, como eu disse lá no começo, para que tudo mude. Para que a sua ideia mude, seu padrão vibratório mude, para que ela entenda, como o Sander disse, como ela é importante. Eu vou ler a mensagem que o Alexandre deixou para a gente, antes da gente finalizar. Chama Mensagem que Salva. Em setembro de 1995, um jornal publicou uma interessante história.
Tratava-se de uma jovem sem objetivos na vida, começou a achar que tudo estava contra ela. Ficou deprimida e pensou em se suicidar. Tentou uma vez em um hotel, mas a camareira entrou e chamou socorro a tempo. Ela foi salva. Quando saiu do hospital, continuou com o firme propósito de acabar com a vida. Começou a estocar remédios. Às vezes, começava a olhar para o teto, procurando um lugar para colocar uma corda e terminar com tudo. Era um tormento constante. A ideia não saía de sua cabeça. 2 meses depois, ela foi até um hotel, levando 300 comprimidos em sua bolsa. Felizmente, 3 amigas atentas, dessas criaturas atenciosas que Deus coloca na trajetória dos seres para servirem de anjos de guarda, descobriram o seu plano. Com muito esforço, a levaram até o hospital antes que ela fizesse uso dos comprimidos. Enquanto aguardava para ser atendida, na sala de espera do hospital, ela apalpava os comprimidos que trazia consigo, pensando em como faria para enganar as amigas e tomar a medicação. Enfim, como o atendimento demorou um pouco, ela pôs os olhos sobre uma mesinha e viu uma revista. Pegou-a e abriu. Seus olhos ficaram arregalados de espanto quando leu: "Antes de você se matar". O artigo oferecia diversas razões fortíssimas para se optar pela vida em vez do suicídio. De uma forma misteriosa, aquelas observações foram calando em sua alma e ela desistiu de se matar. Chamou uma enfermeira e lhe entregou todos os comprimidos. Nunca mais tentou se matar, decidiu viver. Ao publicar a sua história, afirmava que tudo acontecera há 10 anos. Uma mensagem salva uma vida. Isso nos mostra como é importante que as coisas boas, as coisas positivas sejam passadas adiante, sejam divulgadas. Cada um de nós, onde esteja, pode ser um propagandista das coisas positivas, elevadas, nobres. Podemos procurar um folheto que fale do otimismo, da fé em Deus, da beleza da vida e passá-lo adiante. Aquilo que nos faz bem, nos sustenta a esperança, deve ir além para favorecer igualmente outras vidas. Se lemos um livro que traz lições excelentes, por que não emprestá-lo a alguém que sabemos estar enfrentando muitas dificuldades? Se conhecemos a mensagem do Cristo, que é um poema de vida abundante, por que não repassá-lo a outros? Lembremos, às vezes, tudo o que é preciso para resgatar uma vida, fortalecer um coração, é uma palavra generosa, uma mensagem de esperança e consolação. O bem é tudo quando estimula a vida, produz para a vida, respeita e dignifica a vida. O bem é simples, a sua linguagem singela dispensa aparências. Um sorriso a quem, em muita sala de espera, aguarda ansioso pela notícia de um parente hospitalizado, um aperto de mão, uma flor a quem está triste, um gesto de carinho inesperado. Habituemo-nos a espalhar o bem, oferecendo ao mundo os nossos esforços e benefícios de outras vidas. Fica a mensagem, então, só para completar a palestra. Vamos então para o passe coletivo. Eu peço que todos se acomodem de maneira mais confortável, nesse clima em que essa casa se encontra, de harmonia e de paz, pelos nossos benfeitores aqui presentes, que estão nos apoiando, nos ajudando, nesse tema ainda tão difícil, tão complicado, levando a boa nova a quem nos está assistindo, levando um pouco de esperança a corações sofredores, lembrando que todos somos especiais e Deus tem um amor muito grande e único por cada um de nós. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos abençoa com essa noite maravilhosa. Pedimos que nesse instante nosso Mestre
nosso amigo, nosso irmão mais velho, Jesus, os nossos mentores espirituais, os nossos amigos espirituais que aqui estão nos apoiando nesse trabalho, fluidifiquem a água aqui presente e fluidifiquem também a água que nossos amigos pela internet, pelo nosso canal, colocaram nesse momento, para que todo o remédio seja colocado nessa água para aliviar suas dores físicas e suas dores espirituais, para dar força e coragem às dificuldades da vida, para lembrarmos que Jesus está sempre do nosso lado, para lembrarmos que temos um amigo, um anjo guardião que nos apoia, para lembrarmos que temos um Deus, um Pai amoroso, que nos ama acima de tudo e que espera por nós para que sejamos felizes. Nosso destino é a felicidade. Pedimos também a Mestre Jesus, nesse momento, que abençoe a todos que estão neste local e abençoe os lares das pessoas que aqui estão, abençoe aquela pessoa doente que talvez nós tenhamos no pensamento, aquela pessoa necessitada, Senhor, de sua força, de sua luz. Dai, Senhor, segundo os méritos de cada um. Pedimos mais uma vez que leve paz, amor, compreensão a todos que estão nos ouvindo, aos presentes aqui, e que essa luz se espalhe não só nos nossos lares, mas pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo planeta Terra. Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso irmão maior, agradecemos neste momento a oportunidade e damos então assim por encerrada o nosso trabalho de hoje. Que assim seja.